Olá, jovens professores e professoras, chegamos à 7ª lição. O tema de hoje é status e a busca incessante por likes. Nesta lição, nós vamos tratar desta questão sob 2 pontos de vista, o offline e o online. O offline é aquilo que acontece no dia a dia. Então, a gente está falando aí do status e do sucesso, muitas vezes, e talvez principalmente, no mundo corporativo. A gente sabe que dentro desse mundo corporativo existe uma busca muito grande por uma ascensão da carreira profissional, né? Por ser destaque, por ser reconhecido, por conta de bater metas, de ser um ótimo profissional, de ser uma ótima profissional. Então, quando nós falamos do offline, a gente está falando principalmente dessas conquistas no âmbito profissional, no mundo corporativo. No online, aí sim, estamos falando das mídias sociais. E aí palavras como engajamento, compartilhamento, são muito comuns hoje em dia, né? Os nossos jovens estão muito ligados nisso, o número de curtidas, o número de compartilhamentos. Então, essa medição da qualidade e da importância das pessoas e das coisas por meio dos likes é algo muito comum nos nossos dias. E é sobre isso que a gente vai tratar no decorrer dessa lição, porque isso tem se tornado um ídolo, aquilo a qual eu recorro para ter sentido de vida, para me sentir valorizado, para ter alegria, prazer, satisfação e identidade. Então, hoje em dia, status, sucesso, conquistas, número de likes e engajamento, tudo isso tem se tornado deuses falsos para a nossa geração. E aí, no primeiro tópico, a gente já trata do sucesso como dependência. Isso é muito grave. A gente pode perceber aí no texto que ele traz a dependência do sucesso como um vício. E justamente por ser um vício é que a gente vai entender que pode se tornar um ídolo. Por quê? Estamos recorrendo a essas coisas na busca incansável e nada saudável, né? Para conseguir alegria, satisfação, prazer. Isso é muito grave. Então, é importante enfatizar aí para os nossos jovens a história que a gente conta no decorrer desse tópico. E aí, existem 3 aspectos, né, que a lição enfatiza: a euforia, o estado normal e o estado de dor. Na verdade, isso é um processo, né? É uma montanha-russa aí de emoções pela qual passa a pessoa que é dependente de sucesso. E olha só, como isso é maligno, né? Parece que é só uma busca por sucesso profissional. Parece que é só uma busca por uma vida melhor. Parece que é só uma busca por um sonho. Mas, na verdade, pode se tornar uma dependência, se tornar um vício. E aí, outro aspecto dessa questão é o quanto, ao invés de proporcionar prazer e alegria, tudo isso, na verdade, proporciona tristeza e enfermidade na alma e, às vezes, até no corpo. Então, a gente consegue fazer um link com as nossas primeiras lições, quando nós falamos que os ídolos não nos proporcionam nada. Pelo contrário, somos nós que entregamos a ele. Então, aqui esse link é importante a gente fazer, que na busca por sucesso, na busca por conquistas, na busca por status, muitas vezes nós estamos entregando tudo, até mesmo a nossa saúde, as nossas relações, né? O nosso tempo. Então, olha como é contraditório. A gente faz em busca de algo, mas na verdade é nós quem estamos entregando tudo. É muito importante a gente enfatizar essa contradição para os jovens, para que eles identifiquem aí a prática idólatra, ok? Depois a gente vai para o segundo tópico, que já começa com uma pergunta que eu particularmente acho maravilhosa. E essa pergunta precisa ser feita para os nossos jovens. Iniciem esse segundo tópico por meio desta pergunta. Perguntem para os jovens, faça-os refletir sobre o que eu quero quando quero ser notado. É muito importante essa pergunta.
E pode ser uma pergunta muito poderosa, porque às vezes a gente só pensa no eu quero, né? Eu quero ser notado, eu quero sucesso, eu quero conquistas, eu quero status, mas o que de verdade eu quero quando quero isso? É uma investigação profunda da questão. E a gente precisa incentivar os nossos jovens a ter esse tipo de autoexame. Então, comecem esse segundo tópico perguntando para a classe: o que eu quero quando quero ser notado? O que uma pessoa quer quando ela quer ser notada, seja na internet, seja no meio corporativo, seja em qualquer, até mesmo na igreja, por que não? O que eu quero quando eu quero ser notado? Né? Então, por que eu dependo tanto da aprovação e da opinião alheia? Por que a afirmação dos outros é tão importante para mim? E aí a gente discorre todo o tópico. E o mais importante é encerrar esse tópico voltando para o nosso texto-chave, né? Que a gente está o tempo todo querendo ser notado, mas será que a gente está ouvindo a voz de Jesus dizendo quem nós somos? Né? Será que nós estamos buscando em Jesus o nosso propósito de vida, quem nós somos de verdade? Será que é nele que nós estamos buscando quem nós somos? A nossa identidade? O sentido da nossa história? O sentido da nossa vida? É importante a gente pensar nisso porque o texto de João 10, o Senhor Jesus fala: eu te chamo pelo nome, ou seja, o Senhor Jesus nos conhece particularmente, a cada um de nós. O Senhor já conhecia a nossa história quando nós ainda estávamos informes no ventre da nossa mãe. Isso é muito poderoso e libertador, porque muitas vezes, hoje, a nossa geração vive uma euforia ou vive uma depressão por conta da opinião das pessoas, por conta do status e daquilo que dizem sobre nós, né, nas redes sociais e tudo mais. Então, nós precisamos mostrar esse contraste, que nós estamos fitando os nossos olhos na opinião alheia, enquanto que o autor da nossa história, o criador da nossa vida, é Deus. E aquele que nos conhece pelo nome e sabe nos conduzir por um caminho de vida é o Senhor Jesus, e não as pessoas ao nosso redor. Ok? Então, façam esse paralelo e façam-os pensar sobre isso. Depois nós partimos para o terceiro tópico, e aí a gente vai falar dessa busca por status sobre um outro ponto de vista. O quanto essa geração selfie, né, ou seja, tudo para mim, né, o destaque é meu, os olhares sobre mim, né, o destaque sou eu. O quanto esse comportamento, essa postura, esse sentimento interfere na nossa vida com Deus. E aí é outra forma também de nós termos a busca por status como uma prática idólatra. Quando nós deixamos de dar a Deus a adoração e passamos a dar a nós mesmos. Incrível, né? E perturbador isso, porque às vezes é difícil a gente perceber. Então, o tópico aí vai comentar sobre essa prática de buscar status e afirmação, enquanto a gente rouba de Deus a adoração. E aí, estamos praticando a idolatria. E aí, nesse tópico, existem 2 testes, né? Cada um deles proposto por um autor diferente. Acho que são testes simples e que vocês podem aproveitar para interagir com os alunos. Então, acho legal ler junto com eles, esses testes que tem aí do Mauro e do James Smith, e propor para eles a reflexão, né? Para que eles tragam o que eles acham desses testes, né? Tanto da fotografia quanto da letra dos hinos. Claro que como a gente comenta na revista, o propósito não é polemizar e criticar os louvores de hoje em dia, não. A gente não quer criticar terceiros. Esse é um momento de autoexame. Nesse momento, a gente não quer criticar a equipe de louvor ou os compositores dos hinos, não. Aqui é o momento da gente fazer um autoexame. Por que eu canto esse hino? Porque esse tipo de hino me emociona.
ok? É um autoexame, não uma crítica às outras pessoas, ok? Cuidado com isso para que a polêmica não tire o foco da aula e o propósito do tópico. Então, aproveitem esses 2 testes, comentem com os jovens e ajude-os a ter esse pensamento crítico. Mais uma vez, precisamos desenvolver nos nossos jovens esse olhar crítico. Não um olhar crítico para polemizar, mas um olhar crítico para fazer um autoexame, um olhar crítico de si, ok? E aí a gente parte para o último tópico, que é baseado no texto de Atos, né? Quem sabe quem sou eu? E aí a gente precisa mostrar para os nossos jovens que é o nosso Senhor quem sabe quem nós somos. Então, é o Senhor quem sabe o nosso propósito de vida, é o Senhor quem sabe os nossos talentos e qualidades, e é Ele quem conhece também as nossas fraquezas e as nossas fragilidades. E é importante essas 2 coisas. Muitas vezes nós buscamos nas pessoas a afirmação das nossas qualidades. E muitas vezes nós, baseados nisso, deixamos de olhar para as nossas fragilidades. E isso é muito perigoso, porque faz nascer em nós, alimenta em nós muitas vezes um sentimento de vaidade, presunção, arrogância, então prepotência. Então a gente precisa trabalhar isso. O Senhor é aquele quem nos conhece por completo. O Senhor conhece os talentos que nos deu, as nossas habilidades, as nossas qualidades, e o Senhor conhece também as nossas fragilidades, as nossas fraquezas, porque muitas vezes as pessoas nos adoram, mas não sabem quem nós somos de verdade. E aí, às vezes, a gente se baseia nesse amor, nessa admiração que as pessoas têm por nós e nos achamos invencíveis, né? Nos achamos intocáveis. E isso é um sentimento arrogante. Nós precisamos prestar atenção nisso. Por isso que também nós precisamos olhar para Jesus e buscar em Jesus quem nós somos, inclusive para nos reconhecer como seres humanos limitados e dependentes da graça de Deus. Nós não somos perfeitos, como as curtidas nos nossos posts pode fazer parecer que somos. A gente precisa trabalhar isso nos nossos jovens, esse sentimento de humildade. Né? Senão o número das curtidas e das reações aos nossos stories pode alimentar em nós uma identidade, uma ideia de si muito deturpada. Então, é o Senhor quem sabe o nosso propósito de vida, então é nele que eu tenho que buscar o sentido da minha história, o valor da minha história, porque é Ele quem dá valor para a minha história. É o Senhor quem conhece os meus talentos e as minhas qualidades, ok? E é o Senhor quem conhece as minhas fraquezas e as minhas fragilidades. Em resumo, é o Senhor quem sabe quem eu sou de verdade. Então, é nele que nós temos que buscar. E não nos status, no sucesso e nas conquistas, que são coisas passageiras e são coisas perecíveis. Para terminar, acho legal a gente voltar na frase de reflexão, que é uma frase do autor James Smith, que é uma frase linda, inclusive. Acho que vale a pena terminar a aula lendo essa frase, ok? Que fala aí sobre se conectar não para ser curtido e sim amado, e não por muitos, mas por um. E esse um, perceba, está em letra maiúscula. Então, o autor está falando sim de Jesus. Então, terminar a aula com essa frase, eu acho que é terminar de uma bela forma, porque é uma frase linda e vai fazer os nossos jovens refletir sobre a nossa carência. O quanto nós somos carentes, né? Nós somos carentes. Nós não somos criados, não fomos criados por Deus para sermos ilhas, né? Totalmente independentes. Nós somos seres relacionais. Nós somos seres que se relacionam, que precisam de amor, afeto, atenção, amizade. Mas a gente precisa entender que nenhum desses sentimentos vindo das pessoas pode satisfazer a nossa vida se não vier primeiro do nosso Senhor e Salvador Jesus. Então, terminem a aula falando dessa frase, refletindo sobre a nossa carência de atenção e deixando claro que o único capaz de supri-la plenamente é o nosso Senhor Jesus, que nos ama de verdade, sabendo exatamente quem nós somos, ok? Então, terminem a aula com essa frase e eu espero que
proporcione aí uma linda reflexão para os alunos e eles possam buscar em Jesus a afirmação e o propósito de vida de que eles precisam, ok? Muito obrigada por estarem até aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Até mais!